Olá, queridos, espero encontrá-los todos bem, na paz do Senhor. Aqui é a professora Adriana, estou aqui para ministrar a aula 1 do tema Anjos em Missão, da Escola Teológica. Nós introduzimos essa aula de forma presencial, avançamos bastante no tema, mas não conseguimos concluir. Portanto, essa aula vai retomar desde o início até a conclusão, para poder contemplar aqueles alunos que não puderam estar presentes naquele momento. Posteriormente, vai ser gravado um novo vídeo com a aula 2 deste tema e concluindo, portanto, este módulo que é de discernimento espiritual e anjos em missão. A palavra anjo deriva da palavra hebraica malak e do termo grego ângelos. Esses dois termos significam mensageiro. Os anjos pertencem a uma ordem de seres celestiais superiores aos homens, tanto em poder quanto em inteligência. E Salmos 8:4-5 confirma, dizendo que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Então este versículo confirma a superioridade dos anjos em relação ao homem. Eles são grandes em poder, grandes em inteligência. Há passagens na Bíblia em que pessoas que receberam a visita de um anjo não conseguiram ficar em pé diante da sua presença devido ao poder emanado por eles. Então, o homem, quando ele foi criado no seu estado original, ele detinha uma inteligência maior, um poder maior, e por causa do pecado o Senhor teve que tornar esse poder dado ao homem, tornar ele latente. A gente chama o poder latente da alma, porque o homem com tamanho poder que foi necessário naquele tempo, porque ele tinha que ter o domínio de toda a criação que Deus deu ao homem, e para ter esse domínio de toda a criação, ele precisava de um poder, de uma inteligência maior. Mas, uma vez que o homem pecou, ter esse poder todo disponível seria altamente destrutivo. Então, Deus guardou esse poder. E creio que quando Jesus retornar e arrebatar os seus filhos, nossos corpos, forem glorificados, o Senhor deva restaurar esse poder novamente ao homem. O reino espiritual, apesar de invisível ao olho natural, ele é tão real quanto o mundo físico em que vivemos. Os anjos, eles são seres espirituais e existem no reino espiritual. Mas apesar de eles serem espirituais, Deus com frequência ordena que eles venham à Terra a fim de realizar a sua vontade. Como, por exemplo, trazer uma mensagem. A gente vê Daniel recebeu um anjo trazendo a resposta de sua oração. A gente vê um anjo trazendo para Maria a mensagem de que ela seria a mãe do Salvador. A gente vê tantos exemplos de anjos vindo trazer mensagens aos homens. Outra missão, proteger ou libertar o povo de Deus. Então, há anjos também que vêm muitas vezes para trazer um juízo. Quando há pecado, quando há rebeldia, quando há desobediência, também anjos são enviados para trazer juízo. E a gente vê no Velho Testamento, quando o povo murmurou, se rebelou contra Moisés, o anjo foi enviado para trazer juízo sobre aquele povo. Então, além de trazer mensagens, proteger o povo de Deus na terra, eles também têm suas funções no céu, porque o céu é um reino de Deus. E lá eles também exercem funções. E dentre essas funções, obviamente, o louvor e a adoração ao Todo-Poderoso. Apesar de os anjos serem superiores a nós em poder, em inteligência, em glória, porque eles trazem a glória de Deus também, eles não podem ser adorados.
Apesar de terem sido criados com propósitos específicos, a adoração deve somente ser feita a Deus. Quando João teve a revelação em Apocalipse e fez a seguinte declaração: caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas o anjo foi rápido em alertar João: não faças isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então, aqui nós vamos tratar do assunto sobre os anjos, como eles trabalham aqui na terra em favor dos filhos de Deus. Entretanto, não podemos dar adoração alguma a eles. Toda reverência, todo louvor, toda adoração deve ser dada somente ao Pai, que é o Criador de todas as coisas. Sabemos que nem todos os anjos são bons e obedecem a Deus. Eles podem fazer escolhas como Lúcifer o fez. As Escrituras dizem que os anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas que abandonaram sua própria morada, o Senhor tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. O que a gente pode ver aqui? Que os anjos, eles também podem fazer a escolha de obedecer e se submeter à autoridade de Deus ou não. Deus não quis em nenhum momento que a sua criação o servisse por obrigação, mas que isso fosse uma escolha, que isso fosse uma decisão. E assim é com os anjos. O primeiro anjo a pecar foi Lúcifer. O orgulho tomou conta do coração dele. E ele trabalhou com violência no sentido de querer tomar a posição, o trono, a autoridade, o governo de Deus. E com ele levou outros anjos a se rebelarem a Deus. Sabemos, porque a palavra de Deus nos relata, que eles foram expulsos do céu. Mas há também o entendimento de que, posterior a isso, alguns anjos decidiram, não por influência de Satanás, mas decidiram não conservar suas posições de autoridade. Eles abandonaram o seu governo para seguir a vontade do coração deles. E o Senhor os tem em trevas, os tem presos. Eles não têm acesso a este mundo, eles não têm acesso à presença do Pai, mas eles estão acorrentados para o dia do grande juízo de Deus. Diferentemente de Satanás e aqueles anjos que ele levou com ele, que hoje atuam, né, na esfera deste mundo, do mundo natural, né, levando os homens a pecarem, né, buscando a destruição, buscando a morte, a rebelião dos homens contra Deus, afastar a humanidade de Deus. A Bíblia nos relata que há 5 divisões de anjos. Porém, aqui cabe salientar que, dependendo do entendimento, pode-se considerar 4 divisões. Vamos estar relatando cada uma delas, e aí que cada um possa tirar a sua conclusão, o seu entendimento. A Bíblia menciona os serafins, os querubins, os arcanjos, os seres viventes e os anjos comuns. O profeta Isaías teve visão dos serafins e os descreve da seguinte maneira: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Então, Isaías teve uma visão surpreendente e impactante dos serafins. Para ele foi muito impactante. Ele viu eles acima do trono de Deus. Então, esta seria a posição dos serafins, ficarem acima do trono de Deus, guardando a santidade e a glória de Deus. Porque a palavra também, Isaías relata no capítulo 6, versículo 3, que eles proclamam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia de sua
glória. Então, quer dizer, eles ficam proclamando a santidade, a glória de Deus. E o fato de eles terem 6 asas, e 2 cobrindo os pés, 2 cobrindo os rostos e 2 voando, as que cobriam os pés e o rosto, revela uma reverência deles para com a santidade de Deus, do Todo-Poderoso, aquele que está sentado no alto e exaltado trono. A função dos serafins é falar uns aos outros sobre a santidade de Deus e seus magníficos atos. Eles clamam e adoram a Deus continuadamente. O tempo todo eles declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia de sua glória. E Isaías teve uma visão tão poderosa a ponto de declarar que o som da voz dos serafins era tão poderoso que os umbrais das portas se moveram ao som da voz deles. Então, a voz, a fala, a declaração desses anjos leva a uma poderosa liberação da presença de Deus. E Isaías, quando viu isso, ele temeu a ponto de declarar: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram no rei, o Senhor dos exércitos. E ele achou que depois dessa visão não teria como ele sobreviver, porque foi uma visão muito poderosa. Quem poderia sobreviver após a visão do Todo-Poderoso? E, no entanto, a palavra relata que um serafim, ele pegou brasas do altar e tocou nos lábios de Isaías, e que todo o pecado, toda a iniquidade foi tirado dele. E aí o Senhor perguntou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E neste momento Isaías declara: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, assim, Isaías foi um profeta que teve muitos atos, que Deus usou muito, né, com muito poder. E Isaías precisou ser preparado para esse momento. Então, esse contato, essa visão que ele teve do poder, da glória de Deus, foi o que o preparou, o que o fortaleceu para a grande missão, para os desafios, as adversidades, os enfrentamentos que ele iria ter em seu chamado da parte de Deus. Já Ezequiel testemunhou os querubins. O primeiro relato dos querubins na palavra de Deus foi como guardiões da árvore da vida no jardim do Éden após Adão e Eva serem banidos por causa do pecado. Então, a palavra querubim tem sua raiz em querube, que significa guardar, cobrir, celestial. Provavelmente são guardiões celestiais. A visão que Ezequiel teve deles, relatada em Ezequiel capítulo 10, diz o seguinte: olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbada que estava acima das cabeças dos querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que parecia mãos humanas. Então aqui a gente vê que a posição dos querubins é abaixo do trono de Deus. Então, eles são guardiões celestiais, são protetores, porque o segundo relato dos querubins na palavra de Deus também é como protetores, embora em forma de ouro, sobre a arca da aliança, mas retrata eles como protetores, como guardiões. É importante aqui a gente salientar que os querubins são anjos das mais elevadas posições, assim como os serafins, né? E que também há aqueles que interpretam os querubins como sendo também os seres viventes que a gente vai estar relatando em seguida. Então, há aqueles que defendem que querubins e seres viventes são os mesmos, mas a gente vai poder perceber que há algumas diferenças entre os querubins descritos aqui por Ezequiel
e os seres viventes que foram descritos por João, quando ele teve a revelação do Apocalipse. Bem, mas o que significam os 4 rostos? Ezequiel diz assim: quanto à aparência de seus rostos, os 4 tinham aparência de homem. Rosto de leão do lado direito, rosto de boi do lado esquerdo e rosto de águia. Ou seja, cada querubim tinha 4 rostos, né? Um era rosto de homem, o outro de leão, o outro de boi e o outro de águia. E uma das interpretações é de que estes rostos fazem uma menção à revelação do Senhor Jesus Cristo. O rosto de homem fala da humanidade de Jesus Cristo, que ele deixou a sua divindade e tornou-se homem. O rosto de leão de sua autoridade, porque até o Evangelho de Mateus traz Jesus como o leão da tribo de Judá. E o rosto de boi fala de seu sacrifício na cruz, a sua obra de redenção para com o homem. E o rosto de águia de sua divindade, que embora homem, ele manteve sua divindade, ele era Deus também, E há uma outra interpretação de que esses 4 rostos mencionam os 4 evangelhos, o evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como autoridade, como o leão da tribo de Judá, como eu já falei antes, então traz essa revelação de Jesus. Marcos já traz a revelação de Jesus Cristo como servo, ele veio para servir, então é o novilho que é apresentado como animal sacrificial, e Lucas apresenta Jesus como filho do homem, então, ou seja, a humanidade de Jesus Cristo, e João já apresenta Jesus como o único capaz de levar o ser humano à salvação. Ele apresenta Jesus exaltado, glorificado, ou seja, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, os seres viventes. A visão de João em Apocalipse a respeito deles é a seguinte: e havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então aqui a gente pode ver que a visão de João é muito parecida com a de Ezequiel a respeito dos querubins. O que a gente pode ver? Ezequiel viu um ser com as 4 cabeças, enquanto que João viu 4 animais, cada um com uma das cabeças. Pelas 2 descrições, podemos ver que os seres viventes são similares aos querubins, só que tem apenas uma cabeça, o corpo deles é cheio de olhos na frente e nas costas, que os querubins também tinham o corpo deles cheios de olhos. E são semelhantes aos serafins por terem cada um deles 6 asas. Os querubins teriam 4 asas. Mas eles adoram a Deus, clamando santo, santo, santo. Então, da mesma forma que os serafins, eles ficam adorando a Deus. Eles clamam a Deus, santo, santo, santo. Quem sabe aqui seja uma menção à Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a palavra de Deus relata que os seres viventes carregam uma taça, e uma harpa e uma taça de ouro com as orações dos cristãos. Então, toda oração feita com fé, ela é depositada, ela é recebida nessa taça de ouro, que é apresentada ao Pai, ou seja, é colocada na presença do Pai. Então, a nossa oração, ela é ouvida pelo nosso Pai e ela é atendida também pelo nosso Pai Celestial. Assim como a gente pode ver lá que Daniel, ele orou e o anjo disse no primeiro dia a sua oração foi ouvida, foi respondida. Então, toda oração feita com fé, ela é ouvida e ela é respondida pelo nosso Pai Celestial. Dentro da hierarquia angelical temos os arcanjos. A palavra em si mesma quer dizer principais governantes, sugere um anjo-chefe,
principal ou poderoso. É um anjo que está acima dos outros anjos, reconhecido como um príncipe no céu. Nós temos, a palavra menciona como arcanjo Miguel, que quer dizer semelhante a Deus, Gabriel, que quer dizer o homem de Deus, e Lúcifer, que também foi um arcanjo como Miguel. Lúcifer seria o resplandecente, que por causa do seu pecado teve seu título cassado por Deus e agora ele é tratado apenas como tu eras. A tarefa de Miguel era proteger o povo de Deus, os judeus, e cumprir aquilo que dizia a respeito de Israel. Então, ele é colocado como um anjo guerreiro, como um chefe dos exércitos celestiais. Em hebraico, o nome Miguel quer dizer que é semelhante a Deus no sentido de oposição a Satanás. Então, ele é um guardião de Israel. Já Gabriel estava designado para ficar na presença de Deus, proclamando a palavra de Deus. Gabriel assiste diante do trono de Deus. Em hebraico, seu nome quer dizer herói de Deus ou varão de Deus. É o mensageiro da paz, da restauração, da misericórdia e da promessa divina. Tanto que a gente pode ver que Gabriel foi aquele que levou mensagem para Maria a respeito do nascimento do Salvador, das boas novas já. Foi ele que também anunciou o nascimento de João. Então, ele é um mensageiro das promessas de Deus. E Lúcifer, em um dado momento, ele foi responsável pelo louvor e adoração. Ele foi também chamado de querubim guardião. Era um anjo com muita autoridade também. E pelo que a palavra relata, um anjo de muita beleza, mas que se corrompeu e foi destituído de sua posição e autoridade. E os anjos comuns, que na verdade não tem nada de comum, né, são tudo menos comuns em sua natureza. Esses seres celestiais recebem nomes nas escrituras. Daniel 4,13 diz ver uma sentinela, um anjo que descia do céu. Então, os anjos são chamados de sentinelas porque sua principal função é proteção. Eles são uma parte vital do exército de Deus, guardando os seus filhos, né? A vida é um longo caminho traçado por areias movediças e precipícios. E a gente sabe que o inesperado pode acontecer a qualquer momento. Nós não temos o controle das coisas, das circunstâncias sobre as nossas vidas. E por isso a gente precisa de uma proteção contínua, seja em casa, seja na estrada, ou em suma 24 horas por dia. A palavra de Deus nos relata que Deus pode nos proteger. E uma das palavras que denota o plano da proteção de Deus é a palavra guardar. Essa palavra ela vem do hebraico chamar, que quer dizer cercar, guardar e proteger. Assim como o Salmo 91 nos revela a proteção de Deus, né, que ele dá àqueles que o amam. E este salmo, ele apresenta 4 diferentes nomes em hebraico referindo-se a Deus. Agora a gente vai focar no nosso Pai, no Deus triuno, porque a gente tem os anjos que estão ali para trabalhar em nosso favor, para nos guardar, para nos proteger, para trazer mensagem. Entretanto, a gente, diferentemente do Velho Testamento, hoje, quando aceitamos Jesus Cristo em nossas vidas, o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, nós temos o próprio Deus habitando em nós. Então, nós temos Ele que nos dá a direção, Ele que nos dá a revelação da palavra, da vontade do Pai para as nossas vidas. Ele é aquele que anuncia a vontade do Pai para nosso espírito. Então a gente não precisa de outro mensageiro sequer, a não ser
o nosso Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, Deus está acima de tudo, de todas as coisas, tem o controle e o governo de todas as coisas. E há 4 nomes que revelam, né, essa natureza de Deus. O Altíssimo é o Elion, que é o único Deus, o único e suficiente Deus. O Onipotente é o Shaddai, que é o provedor de todas as nossas necessidades. E o Senhor, Yahvé, que é o Deus da aliança, e meu Deus, que é o El, o Deus forte, né? O Deus que está ali nos guardando, nos olhando 24 horas por dia. Nós descansamos, mas Deus não descansa. Seu olhar é constante sobre nós. As nossas orações são recebidas, são ouvidas, são respondidas. A oração de um justo, feita com fé, é sempre respondida pelo Pai. O Salmo 91 fala a respeito do esconderijo do Altíssimo. Na época de Moisés, era o Santo dos Santos no tabernáculo que Moisés fez sob a direção de Deus. A sombra do Onipotente, que também é relatada no Salmo 91, que é o nosso lugar de proteção, é o lugar onde a gente é guardado por Deus. Acredita-se que esse termo ele se originou a partir da cobertura de uma tenda que foi construída por Davi, o tabernáculo de Davi, para guardar a arca da aliança. E quando eles removiam essa cobertura, o sol ele se projetava sobre as asas dos querubins que estavam, né, sobre a arca da aliança, e a sombra das asas eram projetadas sobre as pessoas que estavam ali na presença de Deus, adorando a Deus de joelhos, né? Então, acredita-se que esta expressão, ela se origina desse cenário. E o significado hoje para nós de nos colocarmos na sombra do Onipotente é o nosso lugar de intimidade com Deus. É aquele momento em que a gente se retira, a gente se encontra com Deus para oração, para adoração, onde a gente tem revelações, onde a gente tem um relacionamento íntimo com o Pai, porque é isso que o Senhor deseja de seus filhos, um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo com Ele. Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa é uma pergunta que muitos devem se fazer. Mas a questão é que a palavra de Deus diz que o dia mau ele vem sobre todos. E o que importa é que a gente esteja preparado para esse dia, que a gente esteja fortalecido na fé, que tenhamos uma fé operante, que estejamos edificados, firmados na rocha que é Cristo Jesus. As tempestades vindas, elas ocorrem tanto na direção dos justos como dos injustos. Não há uma verdade estabelecida ou uma explicação ao quanto o porquê dessas coisas ruins acontecerem. Mas é importante a gente saber que existem atitudes que podem evitar acontecimentos ruins. E aí a gente precisa ser prudente. Dentre estas coisas, evitar fazer escolhas erradas, passar por caminhos perigosos à noite, deixar uma carteira ou bolsa no banco do seu carro enquanto vai a outro lugar, deixar de usar um cinto de segurança. Não despreze o bom senso. Quando muitas pessoas aconselham você a não fazer algo, muitas pessoas dizem a mesma coisa. É uma atitude sábia a gente parar, prestar atenção, analisar, buscar a direção de Deus, porque Provérbios 24:6 diz já, né? Há muita vitória na multidão dos conselheiros. Cumpra com os seus deveres adequadamente. Quando você sabe que tem algo para ser resolvido, não fique adiando, resolva. Você está com um problema no carro, um problema no freio do carro, você sabe que tem esse problema, mas você fica adiando a solução desse problema. Vai chegar um momento
em que o inesperado pode acontecer. Então, a gente precisa ser prudente. Se sabemos que tem um problema, que aquilo que a gente vai fazer ou deixa de fazer pode acarretar num incidente, num problema lá na frente, nós precisamos resolver agora. Então, são atitudes que a gente precisa tomar para evitar que coisas ruins aconteçam a pessoas boas. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias fora do seu tempo? Eclesiastes 7,17. Então já nos dá esse alerta. Por que morrer fora do tempo? Então, isso indica que pessoas morrem fora do tempo. Por quê? Porque não foram prudentes. Porque tomaram atitudes, decisões erradas, ignoraram conselhos, ignoraram a palavra de Deus, a direção de Deus. Não estejas no lugar errado, com pessoas erradas e na hora errada. Companhias também podem influenciar. E muitos se veem em situação de risco porque suas companhias, assim como um imã, elas puxam o pecado, atraem o pecado. E Salomão escreveu: os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Provérbio 1:10. Existem ocasiões em que nós buscamos a presença de Deus, a direção de Deus, usamos da prudência, procuramos fazer a nossa parte da melhor forma possível, mas existem coisas que estão fora do nosso controle e acontecem quando menos esperamos. E é por esse motivo que a gente precisa conhecer e compreender a capacidade, a complacência e as promessas de Deus em proteger o seu povo. Para isso, Deus fez alianças cujo impacto nos influencia nos dias de hoje. Alianças que Deus fez com homens, com pessoas no passado e que hoje nos alcançam e também alcançarão as futuras gerações. Uma delas é a aliança feita com Noé, quando Deus, após o dilúvio, disse que não mais destruiria o planeta com água, e essa promessa alcança a nossa geração e as gerações vindouras. Entre Jacó e Deus, uma bênção profética, ela era dada pelo progenitor aos seus filhos e honrada pelo Senhor. Nós sabemos que Jacó teve de se refugiar na casa de Labão, irmão de sua mãe, porque Esaú, seu irmão, queria tirar-lhe a vida porque roubou a bênção da primogenitude dada por Isaac antes de sua morte. E essa bênção dada pelo pai ao seu primogênito era um costume e bênção profética. E essas palavras elas eram marcadas pela família e honradas pelo Senhor. Então era um ato de extrema importância. E essa aliança que foi feita entre Jacó e Deus, ela permanece hoje também. Então abençoe os seus filhos. Abençoe com bênçãos vindas da palavra do Senhor. Porque nós precisamos orar a palavra do Senhor, buscar as promessas da palavra do Senhor. Nós precisamos declarar a palavra do Senhor, porque quando declaramos a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, essa palavra vai gerar aquilo que nós desejamos. Então precisamos muito vigiar nesse sentido. Jacó se refugiou na casa de Labão, seu tio, por 20 anos. Ficou 20 anos servindo a Labão. E nesse tempo Labão prosperou muito. Mas após esse tempo, Jacó recebe a visita de um anjo na Síria, dizendo para ele voltar para a terra prometida. Jacó sai, então, secretamente, levando suas esposas, Raquel e Lia, seus 11 filhos, seus criados, seus servos e um rebanho de animais. E somente após 3 dias de sua partida que Labão ficou sabendo e convocou os seus servos para irem procurar Jacó com a intenção de machucar, de ferir Jacó.
Mas Deus aparece em sonho para Labão e disse para ele: guarda-te, que não fales com Jacó nem bem e nem mal. E quando ele alcançou Jacó, Labão questionou Jacó por que ele fugiu daquela maneira e só não fez mal a Jacó por causa do sonho que ele teve. Então, nesse tempo, eles estabeleceram uma aliança. Labão disse a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e tu não passarás este montão e esta coluna a mim para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Um montão de pedras tornou-se testemunha entre Jacó e suas gerações futuras e os futuros descendentes de Labão. Disse ainda Labão a Jacó: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeed e Mispá, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Gênesis 32, 48, 50. A propriedade de Labão ficava muito distante da casa de Jacó em Canaã. E Labão sabia que os olhos de Deus estavam continuamente abertos e que ele podia a todo tempo acompanhar Jacó e sua família. Labão disse que o Senhor os guardaria. Em hebraico, a palavra guardar é tsafá, o que significa atentar-se para ver algo à distância com interesse. E assim Labão acreditava que Deus o faria. A aliança de Mispá, realizada entre Labão e Jacó nesse momento, rogava a Deus para ele atentar-se a olhar o que estava acontecendo à distância entre Labão e Jacó e manter as suas famílias longe do perigo. Mispá significa ponto de observação. E Labão retornou a Síria e Jacó seguiu sua viagem. Ao seguir sua viagem, Jacó pôde ver anjos de Deus saírem a encontrá-lo. E quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim. Gênesis 32, 1, 2. Algumas traduções dizem que este é o exército de Deus. E a palavra hebraica exército é machaner, e faz alusão a um acampamento de soldados ou tropas. E o nome hebraico Mahanaim é duplo acampamento. E deve ser uma alusão ao entendimento de que Jacó ele era responsável por um grande acampamento de pessoas, um primeiro acampamento, e que os anjos do Senhor haviam formado um segundo acampamento para encontrá-los e guardá-los. Antes do encontro com seu irmão Esaú, Jacó teve um encontro com um anjo do Senhor e lutou contra ele para obter sua bênção. E Jacó, antes disso, estava sempre fugindo, mas a partir daquele momento, daquele encontro, nunca mais fugiu dos homens ou de Deus. Ao estudar a vida de Jacó, podemos observar que inúmeras vezes, em diferentes lugares, anjos ou um exército de anjos fez parte dos sonhos e da vida de Jacó. Nós temos como, por exemplo, quando Jacó teve um sonho na escada da bênção com os anjos de Deus, quando ele estava indo para a casa do seu tio Labão, fugindo de Esaú. Um anjo o visitou na Síria, dizendo para ele voltar para a terra prometida. Os anjos encontraram-no antes do encontro entre os dois irmãos, e Jacó lutou com o anjo do Senhor, assim recebendo uma transformação espiritual. Quem eram esses mensageiros angelicais e por que estavam constantemente envolvidos na vida de Jacó? Eles eram muito importantes para Jacó. E a oração que Jacó fez aos dois filhos de José antes de sua morte, liberando aí a bênção profética, lembrando que essa bênção ela é reconhecida pela família honrada por Deus. Nessa oração, Jacó revelou a importância dos anjos na vida dele e de seus semelhantes. Então, nessa oração, Jacó disse: o anjo que me redimiu e salvou de todo o mal,
Agora abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes dos meus pais, Abraão e Isaque, que eles cresçam e se multipliquem sobre toda a face da terra. Gênesis 48:16. Então, nessa oração, Jacó pediu a Deus para deixar o anjo que o remiu abençoar os filhos, a sua descendência. E de qual anjo ele estava falando quando isso aconteceu? Quando Jacó estava trabalhando para Labão, o anjo apareceu para ele com a seguinte revelação: E disse o meu anjo de Deus em sonhos: Jacó, disse eu, eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e veja todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tenho ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Este anjo protegeu Jacó de Labão ao aparecer em sonho, aconselhando Labão a não falar mal nem bem de Jacó. E o anjo continuou a guardar Jacó durante toda a sua vida. E também por causa da aliança que Jacó estabeleceu com Deus em Betel, Deus o protegeu, se manifestou para Jacó, trouxe direção para a vida de Jacó durante toda a sua vida. Deus estava prometendo guardar Jacó. E a palavra hebraica guardar é chamar. E é a mesma palavra que o sacerdote usava quando estendia as mãos sobre o povo e proclamava: O Senhor te abençoe e te guarde. Isso está em Números 6:24. Então Deus guardou Jacó e os seus 12 descendentes durante toda a vida deles até que foram recolhidos. E após 400 anos no Egito, Moisés tirou a nação de lá, atravessando o Mar Vermelho e o deserto, e para que Moisés conseguisse fazer isso, ele precisava de um socorro sobrenatural para conseguir concluir sua missão. E Deus foi o seu socorro. Deus enviou o anjo para que guardasse e se adiante deles, né, em favor deste povo, durante toda a jornada até a terra prometida. Esse anjo habitou com a nação hebraica 40 anos e após a morte de Moisés apareceu a Josué. Durante esses 40 anos no deserto, esse anjo, ele escondia-se de dia em uma coluna de nuvem e à noite em uma coluna de fogo, trazendo proteção, trazendo favor, trazendo conforto para eles, mesmo no deserto. O príncipe do exército do Senhor. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que se tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: É tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Como a gente pode ver nessa passagem, este anjo em particular recebeu a adoração de Josué quando Josué se prostrou, né, com o rosto em terra. Um anjo, como a gente já viu em João, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse, o anjo se apressou em dizer: não faça isso, adore a Deus. Aqui esse anjo recebeu a adoração de Josué. E quando ele veio dizer: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele não respondeu: sou da parte de vocês ou sou o inimigo. Ele disse: não, mas venho agora com o príncipe do exército do Senhor. Tudo dá a entender que este anjo seria Jesus Cristo pré-encarnado. Algumas vezes Jesus veio, né, na Terra como na forma pré-encarnada, porque aqui ele recebe a adoração e ele não vem como inimigo, porque jamais Jesus veio como inimigo dos homens, mas ele sempre veio como o Senhor.
o Senhor dos exércitos, o príncipe dos exércitos, ele é o Senhor sobre todas as coisas, e assim ele se revelou. Ele veio neste momento para guardar o povo de Deus e cumprir a promessa de Deus, auxiliar o povo a cumprir a promessa de Deus de conquistar a terra prometida. O príncipe do exército do Senhor provavelmente apareceu a Abraão quando estava prestes a sacrificar Isaque, quando Eleazar estava procurando por uma noiva para Isaque, quando Jacó voltou à terra prometida, o anjo com o qual Jacó lutou, tenha sido o príncipe dos exércitos do Senhor, que é Jesus Cristo pré-encarnado. E os mesmos anjos seguiram os patriarcas da fé. E eles fazem parte ainda hoje dos exércitos do céu e estão continuamente protegendo o povo de Deus. Falando um pouco mais sobre Miguel, com base na escritura podemos ver que ele é o principal anjo protetor de Israel. Ele que discutiu com o diabo disputando o corpo de Moisés, pois o diabo queria fazer de Moisés um objeto de adoração, fazendo o povo de Deus pecar, mas Miguel prevaleceu sobre ele. Profeta Daniel reconheceu Miguel como o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do seu povo na grande tribulação. Miguel e o exército de anjos estarão em batalha na esfera espiritual. E então foi dada a Miguel uma hierarquia suprema, né? E sendo chamado, portanto, de arcanjo. Ele tem autoridade para lidar com poderes malignos e, como já falamos, guardar a Israel. Normalmente, quando Miguel está envolvido em algum contexto bíblico, o seu nome é citado, né? O arcanjo Miguel. E o nome do anjo da presença de Deus, que ministrou sobre Abraão e continuou ao lado da nação dos hebreus até tomarem posse da terra prometida, nunca foi citado. Então, aquele anjo que acompanhou, que esteve ali 40 anos com aquela nação, nunca foi citado o nome dele. E por isso alguns supõem que esse anjo tenha sido, na verdade, Miguel, mas outros acreditam que seja Cristo pré-encarnado. E essa última suposição de que era Cristo pré-encarnado, ela está fundamentada em Juízes 13, 17 e 18. E nós vamos abordar no próximo slide. Então, era Miguel ou Cristo pré-encarnado? Na passagem de Juízes 13, 17 e 18, o anjo disse que o seu nome era Mistério. E em nossa língua, mistério significa algo que não pode ser dito, que não pode ser falado. E em Juízes 13 e 18, contudo, é uma palavra hebraica diferente e que pode ser traduzida como maravilhoso. E a gente pode lembrar que Isaías 9,6, ele fala, né, em uma profecia a respeito do Messias, na qual ele previu: se chamará o seu nome maravilhoso, que é oriunda da palavra hebraica significando milagre. Então, é devido a essas coincidências singulares que alguns supõem que o anjo deveria ter sido uma manifestação de Cristo antes da encarnação. E outro exemplo está em Daniel 10, 4, 6, que descreve o Cristo em glória e que pode ser comparado com Apocalipse 1, 12, 17, onde João o descreve de forma muito semelhante. Então, como Daniel e João descrevem o Cristo em glória, podemos agora comparar algumas semelhanças. Quais são essas semelhanças? Ambos estão vestidos de linho, os dois o viram desta forma. Ambos vestem cintos de couro. O rosto de ambos é como o relâmpago e o sol. Eles têm pés de bronze. A voz de cada um era como a multidão de muitas águas. Então, se esse anjo do Senhor era um espírito ministrador, uma teofania, que seria uma manifestação de Deus, ou se era Miguel, o arcanjo, nunca poderemos saber. Mas, com certeza,
é de que Deus deu ordem aos seus mensageiros celestiais para defenderem, guardarem e protegerem o seu povo. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as missões celestiais dos anjos em favor do povo de Deus nessa terra. Salmos 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então aqui a gente tem uma garantia de Deus. A gente pode crer nessa palavra com todo o nosso coração, ela precisa fazer parte de nós. Que aqueles que temem o Senhor, aqueles que amam o Senhor, aqueles que obedecem a palavra do Senhor, eles estão guardados pelos anjos. Existem anjos ao nosso redor nos guardando. E Salmos 91, 11, 13 diz mais: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Então aqui cabe a nós, como já falamos antes, fazer a nossa parte, ser prudente, evitar algumas coisas. Então, quando a gente faz a nossa parte em obediência à palavra de Deus, com prudência, tem aquelas coisas situações que fogem do nosso controle. Aí entra, né, o socorro de Deus, aí entra a proteção dos anjos do Senhor que estão nos guardando em todos os nossos caminhos. E mais ainda, né, a gente vai seguir esse caminho em vitória, porque quando o Senhor diz que a gente pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, o Senhor está dizendo que a gente vai fazer uma caminhada de vitória, né, e que a gente não precisa temer. Conforme as Escrituras, os anjos também estavam envolvidos no ministério terreno de Cristo, né? A gente vai ver alguns versículos aqui que comprovam isso. Os anjos anunciam o nascimento de Cristo. Os anjos anunciaram. Anunciaram a Maria, anunciaram aos pastores também de ovelhas quando Jesus nasceu, né? E fizeram um coral cantando e louvando ao nosso Senhor e Salvador. Um anjo disse a José para receber Maria como sua esposa. Um anjo avisou aos sábios para não voltarem para junto de Herodes, os reis, os magos que estavam levando presentes a Jesus. Eles voltariam a Herodes para dizer onde Jesus estava, mas os anjos os avisaram para não fazer isso. Um anjo disse a José para fugir para o Egito, e creio que o mesmo anjo disse quando eles deveriam retornar. Os anjos serviram a Cristo depois da tentação. Então, após existir a Satanás, o Senhor foi servido por anjos. Então, eles o alimentaram. Da mesma forma também, lembrando Elias, né, que também foi alimentado por anjos. Um anjo trouxe a cura no tanque de Betesda. Os anjos serviram a Cristo no Getsêmani, então ali ele também, né, passou por uma situação de muito confronto, um momento muito difícil. Os anjos estavam ali para consolar a Jesus. Os anjos estavam presentes na ressurreição de Cristo, que anunciaram, os primeiros a anunciar que Jesus Cristo havia ressuscitado. Os anjos anunciaram que Cristo voltaria. Então, quando Jesus subiu aos céus, eles estavam também escoltando Jesus e anunciando que ele voltaria. Então a gente pode ver existem outros exemplos também, onde os anjos estavam auxiliando Jesus, cuidando do ministério de Jesus na terra. Da mesma forma, os anjos cuidam do nosso ministério. Nós temos um chamado da parte de Deus, e nós temos os anjos nos auxiliando, nos servindo no cumprimento deste chamado. Quando Jesus ensinou aos seus discípulos a orar a oração do Pai Nosso, a frase "seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus", Jesus estava orando para que o reino de Deus viesse em favor da vontade de Deus nessa terra. E para fazer a sua vontade na terra, Deus constantemente envia os mensageiros celestiais, os anjos, para revelar a sua vontade a certas pessoas, ou ainda para julgar os descrentes, para que a sua vontade não seja impedida. Porque quando se trata de anunciar a palavra de Deus,
estabelecer o reino de Deus na terra, há resistência, especialmente no mundo espiritual. A gente não tem consciência, mas muitas batalhas são travadas aí. Os anjos estão constantemente travando batalhas para que as resistências sejam quebradas. E assim no mundo natural, quando algum homem se opõe à palavra de Deus, ao Evangelho, o Senhor também traz juízo e para que essa resistência seja quebrada. Caso o homem não venha se arrepender, é claro. Podemos trazer aqui 2 exemplos em que Deus enviou anjos de juízo sobre a terra. Um deles está em Reis 19, onde o rei da Síria, Senaqueribe, junto com o seu exército, foi em direção à Judéia para tomar o território e fazer os judeus cativos. Esse rei também blasfemou contra o Deus dos hebeus e disse: porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Então, o rei Ezequias, que era na época o rei da Judéia, pediu ao profeta Isaías para fazer uma reunião de oração e suplicar a Deus para intervir nesta situação. E a oração alcançou o templo celestial e Deus mandou um dos seus anjos para ir até ao arraial dos assírios. E esse anjo feriu o arraial dos assírios, e naquele dia 185.000 soldados foram mortos, e o rei da Assíria fugiu para Nínive, apavorado. Né? E sabemos também que depois disso esse rei foi assassinado. Outro exemplo em que Deus enviou um anjo de julgamento está no Novo Testamento, quando Herodes ele vestiu vestes reais, e um historiador chamado Joséfo relata que essas vestes, quando elas recebiam a luz do sol, elas refletiam essa luz. Então as pessoas ficaram muito admiradas com isso, e ele deu um discurso, e quando ele terminou, as pessoas falaram: é voz de Deus e não de homem. E naquele momento ele aceitou essa adoração como se fosse Deus. E nesse mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e foi comido de bichos e morreu. Então Herodes, ele naquele mesmo instante, ele foi ferido, ele foi tomado de uma enfermidade, e esse historiador conta que passado 8 dias ele morreu, e como diz a palavra, comido de bichos, né? Então, quase sempre nós não conseguimos imaginar os anjos levando o julgamento de Deus, mas no livro de Apocalipse, João relata ter visto os anjos levando o julgamento em nome de Deus durante a grande tribulação. E a vontade do Deus dos céus é feita na terra e está normalmente ligada às missões dadas aos anjos. E a gente pode ver em Apocalipse que João relata que anjos serão enviados para trazer juízos, né? Então eles estão envolvidos também nesse grande evento que virá. Então, como eles trazem o julgamento sobre os descrentes e os ímpios, eles também trazem avisos aos retos. Outro assunto é avisos em sonhos ou visões. Na tradição judaica, nas igrejas primitivas e até mesmo livros apócrifos, acredita-se que há 7 principais anjos. Na verdade, os apócrifos trazem eles como arcanjos, né? Miguel, o arcanjo de Israel; Gabriel, o anjo acima dos poderes dos gentios; Rafael, o anjo responsável pelas orações dos santos; Uriel, o anjo responsável pelas portas do submundo; Jeremiel, o dever dele não foi citado; Raquel, o anjo que traz o julgamento; Adriel, o dever também, a função dele não é citada. Então, nas escrituras, apenas 2 anjos recebem um nome específico, que é o arcanjo Miguel, em Judas 9, príncipe forte que tem numerosos anjos sob seu comando, e o anjo Gabriel, que é o anjo da presença de Deus, e sempre traz as revelações, né, tais como as interpretações ou visões,
ou sonhos proféticos, né? Ele que foi enviado para dar a Daniel o significado das visões que ele estava recebendo concernentes ao futuro, e foi o mensageiro celestial que anunciou o nascimento de João Batista e de Cristo. E Miguel é um anjo ligado a Israel e Gabriel normalmente ligado às nações gentias. Então, como podemos ver, nem todos os anjos têm o seu nome citado na Bíblia. Por exemplo, o anjo que apareceu a Gideão para guiar ele na batalha, o anjo que fortaleceu o profeta Elias, aquele que fechou a boca dos leões, né, protegendo Daniel. O nome desses anjos não foram citados na Bíblia, mas a gente sabe que todos eles estão encarregados de proteger o povo de Deus, de avisar quanto aos perigos, de trazer livramento dos perigos. Da mesma forma, por exemplo, os reis magos que levaram presentes para Jesus em Belém, eles foram avisados em sonhos por um anjo para que não voltassem até Herodes e dissessem a respeito do nascimento de Jesus. Da mesma forma, apareceu a José e o avisou para levar Jesus e sua mãe para o Egito, livrando Jesus da morte. Então, nos dias de hoje, pessoas que têm sonhos, que são avisos de perigo, avisos da estratégia do inimigo, intenções perniciosas de pessoas, né? Ou algo que tenta impedir a obra de Deus, relatam, né, pessoas que têm esses sonhos relatam que o mensageiro, seja o Senhor ou um anjo, sempre vai nos chamar de filho ou filha. Né? Então, essa referência identifica a íntima relação familiar entre Deus, nosso Pai, e os seus filhos. Muitas vezes o Senhor pode nos revelar também por meio de sonhos ou de visões, situações em que alguém está em perigo e o Senhor quer trazer livramento. Então, o Senhor nos revela para que a gente se coloque em intercessão. E muitos são os testemunhos em que pessoas estavam em perigo e o Senhor levantou pessoas por meio de uma visão, por meio de um sonho, para se colocar em oração, e devido a essa oração de intercessão, Deus trouxe livramento por meio dos seus anjos para a vida dessas pessoas. Então, muitos acham que os livramentos eles são decorrentes da sorte, mas na verdade é que em muitos casos, em algum lugar, alguém estava interferindo, né? E orando pela sua segurança e proteção. Agora vamos falar de algumas características dos anjos, né? A gente já sabe que eles são espíritos. Ezequiel viu os querubins movendo-se nos céus e disse: corriam e voltavam, à semelhança de um clarão de relâmpago. Então, há muitos anjos que são mandados em missões para servir diante do trono de Deus. Há querubins que são os guardiões da presença de Deus. Os anjos mais comuns são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que herdarão a salvação. Está em Hebreus 1:4. A gente sabe que o nosso corpo físico é limitado. Nós não conseguimos ultrapassar algo sólido, nem suportar altas pressões ou viajar a determinadas velocidades. Mas os anjos, por serem espíritos, eles não têm limitações. Ezequiel então viu os querubins se movendo à semelhança de um clarão de relâmpago. Então isso era muito rápido, né? E no mundo espiritual, se os anjos viajassem à velocidade da luz, eles chegariam exatamente na hora da dificuldade do socorro. Porém, há um tipo de transporte mais rápido que a velocidade da luz, que é a velocidade do pensamento. Na verdade, o mundo espiritual ele pode viajar à velocidade do pensamento, que é impossível de se calcular. E os seres angelicais podem estar diante do trono celestial e imediatamente estar na atmosfera sobre a terra. Então, quando o anjo apareceu a Daniel e disse para ele, por 21 dias a oração foi impedida de ser atendida por um espírito maligno no ar, o anjo disse assim: desde o primeiro dia em que te aplicaste o teu coração a compreender,
são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então, as palavras de Daniel foram ouvidas desde o primeiro dia, e naquele mesmo instante, o anjo se pôs em movimento para levar a resposta, para ajudar Daniel a entender a visão, a compreender o que ele precisava. E, no entanto, houve resistência nos céus, houve uma batalha nos céus, né? Mas o importante aqui é a gente entender que os anjos podem viajar do mais alto céu até a terra, indo por meio do pensamento aonde desejarem ir. E aqui a gente pode ver alguns fatos interessantes em relação aos anjos. Eles não precisam de descanso, eles podem ser visíveis ou invisíveis, ou seja, os anjos eles podem também se materializar e ser invisíveis ao homem. A palavra de Deus diz que, sendo hospitaleiros, muitos receberam anjos em suas casas sem o saberem. Então, eles podem se materializar na forma humana também, né? Os anjos subiam e desciam no céu. Os anjos têm a própria língua deles. Paulo fala, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, então eles têm a própria língua deles. Os anjos são incontáveis. Os anjos têm vestes brancas. E os anjos comem uma comida chamada maná. Então, maná é a comida dos anjos, e Deus sustentou o povo dele, de Israel, durante os 40 anos no deserto, com o pão dos anjos, o maná. Né? E os anjos podem aparecer em forma humana, né? Como já falamos, de vez em quando. A palavra de Deus relata alguns deveres dos anjos. Um deles guardam as portas. Então, Apocalipse 21:12 relata a Nova Jerusalém, que existem 12 portas e nas portas 12 anjos. Então, eles estão guardando as portas da Nova Jerusalém. Guardam a árvore da vida que está no Jardim do Éden, para que o homem não tenha, ninguém tenha acesso a ela. Guardam o abismo, o lugar onde existem hostes espirituais, né, aprisionadas, malignas aprisionadas. Leva o justo para a glória após a sua morte. Então, eles nos recebem e nos conduzem até a glória. Julgam os injustos. Ajudaram a passar a lei para Moisés. Separaram os bons dos maus no julgamento. E no dia do julgamento, eles que vão separar os justos dos injustos, os bons dos maus. Ajuntarão os escolhidos após a tribulação. Embora muitas sejam as missões dos anjos, talvez mais do que a gente possa imaginar, é importante relatar que há duas principais: ministrar diante de Deus e ministrar àqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aqueles que são obedientes à palavra de Deus, são filhos de Deus. Né? E entender como os anjos estão envolvidos na vida do cristão de uma maneira mais pessoal e real é muito importante para que a gente possa realmente entender que eles estão à disposição do serviço dos cristãos, que nós podemos contar com a ajuda deles, podemos orar a Deus e pedir para que Ele envie anjos, para que nos auxiliem em determinadas tarefas, em determinadas missões, a executar aquilo que talvez para nós sozinho seja muito difícil. O Senhor, Ele está preocupado com todas as áreas da nossa vida. Cristo disse que se o Pai acompanha o alimentar dos corvos e contempla o lírio dos campos crescendo, e se preocupa com os pássaros e as flores, ele certamente se importa muito conosco. Quando Jesus estava aqui na terra, os pais levavam as crianças até Jesus e pediam para que ele estendesse as mãos sobre elas e as abençoasse. O amor de Cristo pelas crianças é demonstrado no aviso que ele deu em Mateus 18:5-6. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe.
Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Então, mais adiante, Jesus revela que os pequeninos têm anjos, que ele chama de os seus anjos. Ele revela que os anjos guardiões estão olhando a face do Pai que está nos céus. E é uma ofensa muito séria para uma pessoa, especialmente quando for um adulto, que na verdade deveria proteger, cuidar as crianças. Então é muito sério, muito grave quando esse adulto machuca um pequenino fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Uma pessoa ela não consegue ofender os pequeninos sem ofender o anjo do Senhor que guarda as crianças. Então as crianças têm anjos que os guardam. Herodes, que matou as crianças em Belém, morreu com uma dor insuportável e gangrena. Então ele foi um homicida de crianças. Foi uma ofensa gravíssima e ele colheu o resultado disso. Os anjos do Senhor lutarão contra os seus inimigos. Salmos 35, 5, 6 diz: Sejam como a moinha perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Então aqui o Senhor mostra que se há perseguição contra a vida de um verdadeiro cristão, Deus não vai deixar os inimigos da fé continuarem agindo contra esse cristão, contra o seu evangelho, sem que ele venha intervir. Então lembre-se, Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardarem em todo o caminho. Os anjos do Senhor estão lutando contra os nossos inimigos. Podemos confirmar que os anjos são movidos pela nossa oração, pela passagem de Daniel 10, 12 e 13, que diz que Daniel jejuou, orou, e parecia que não conseguia romper os céus, mas ele não sabia que um anjo de Deus e outro de Satanás estavam batalhando na esfera espiritual. Então, a nossa oração põe os céus em movimento. Deus põe os anjos em movimento para trazer aquilo que nós necessitamos. Mas muitas vezes a gente acha que Deus não está nos ouvindo. A gente acha que a nossa oração não está sendo respondida. Mas Deus está ouvindo sempre. Nossas orações, quando ela é feita com fé, elas estão diante do Senhor. Muitas são as situações de a gente não ter uma resposta imediata. Uma delas pode ser essa resistência no mundo espiritual, como foi o que aconteceu com Daniel, onde no final o mensageiro, que muitos acreditavam ser Gabriel, pediu reforço, e foi socorrido pelo arcanjo Miguel para conseguir combater essa hoste espiritual, essa entidade demoníaca que estava colocando resistência. E essa entidade demoníaca, mas Paulo, Deus reconheceu como um principado, ou seja, ele é um espírito comandante que influencia os governos sobre as nações. Então ele tem no mundo espiritual maligno muita autoridade, porque assim como há uma hierarquia no reino de Deus em relação aos anjos, também há uma hierarquia no mundo espiritual maligno, que a gente vai tratar mais adiante. Então, toda vez que a gente ora, o Senhor coloca os anjos em movimento em nosso favor. Ou muitas vezes a gente não tem resposta porque não é o momento da resposta ainda, mas Deus trará no momento certo. Muitas vezes Deus está provando a nossa fé, até onde ela vai, até onde eu tenho essa fé que é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu sei que elas já são pela fé. Até que ponto a gente tem isso fazendo parte de nós, a gente crê desta forma. Então nós precisamos desenvolver muitas vezes a nossa fé, e desenvolver a fé é um processo, mas nós precisamos começar fazendo nossa oração, jejuando e fazendo
com fé, crendo que o Senhor está ouvindo e que a nossa oração será atendida em tempo oportuno. Então, chegamos no final da nossa primeira aula, bastante extensa, mas há muito conteúdo realmente a respeito disso. Espero que vocês tenham compreendido. Quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Estarei à disposição de vocês no que eu puder estar esclarecendo, fazê-lo. Então, desejo a todos uma excelente semana, que Deus abençoe a casa, a família de vocês, que os guarde em todos os seus caminhos e lhes dê discernimento em todas as coisas. A bênção e a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês.